Os Estados Unidos vão enviar um novo porta-aviões para o Oriente Médio. Oficiais da Marinha informaram que a embarcação deve partir nas próximas semanas para uma missão de 7 meses na região. Essa movimentação acontece no momento em que a Casa Branca diz que não há negociações com o Irã em andamento. Nós vamos começar a nossa conversa aqui com o nosso trio de correspondentes, todas mulheres, com Priscila Yazbek ao vivo de Nova York. Depois teremos Mariana Jangiacomo em Washington e Luciana Tadeu em Buenos Aires. Mas Priscila, a palavra está contigo. Boa tarde a vocês todas. Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a Mari, Lu, todas juntas aqui então para a gente trazer as atualizações internacionais. Começando então por essa mobilização desse porta-aviões do USS Theodore Roosevelt, que vai nas próximas semanas então se encaminhar para a região do Oriente Médio para ficar por lá por um período estimado de cerca de 7 meses. E essa mobilização acontece em meio a uma pressão por informações sobre a situação e as condições dessas tripulações e dos marinheiros que estão nesses porta-aviões e que ficam nesses porta-aviões por tempo prolongado, já que alguns conflitos vêm se arrastando, já que o conflito entre Estados Unidos e Irã vem se arrastando, mas também há outras informações de outros porta-aviões, como o Gerald Ford, que ficou na região do Caribe para fazer aquela operação, inclusive, de captura de Nicolás Maduro, também enfrentou algumas situações, inclusive, relacionadas a saneamento. A Marinha dos Estados Unidos, inclusive, informou que o Abraham Lincoln, ele está saindo da região do Oriente Médio, ele vai, inclusive, atracar na Tailândia para descanso da tripulação e apoio logístico, isso depois de relatos de que o moral da tripulação estava muito afetado, de questões relacionadas à condição mental dos marinheiros, depois que, inclusive, um marinheiro, no início de agosto, caiu no mar, foi resgatado e familiares dele disseram que essa teria sido uma tentativa de suicídio, mas a Marinha não confirmou oficialmente essa versão e o Pentágono também contesta a dimensão desses problemas. O USS George Washington também chegou à região na semana passada para substituir o Abraham Lincoln, que é esse outro porta-aviões que teve esses relatos então de problemas relacionados à sua tripulação, com esse marinheiro então que caiu no mar. E o porta-aviões USS George H.W. Bush também está na região do Oriente Médio. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, diz que os Estados Unidos podem manter o bloqueio naval aos portos iranianos indefinidamente, justamente porque ele diz que a Marinha pode fazer esse rodízio de navios, retirando alguns, também enviando outros para a região, mas claro que isso acontece em meio aos questionamentos que vão aumentando aqui nos Estados Unidos sobre o prolongamento do conflito, que está chegando em 6 meses, lembrando que a guerra contra o Irã começou lá no dia 28 de fevereiro, com Donald Trump dizendo que duraria poucas semanas, cerca de um mês, e agora está se aproximando já dos seus 6 meses, com 8 em cada 10 americanos, segundo pesquisas, questionando então o conflito e dizendo que se incomodam com o período do conflito e inclusive apontando dúvidas sobre a extensão. E hoje mesmo, Yuri, como você disse, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que não há negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã nesse momento, e ela disse que isso vai continuar até que o presidente Donald Trump considere que talvez os iranianos estejam dispostos a ir à mesa de negociações de maneira significativa. A gente pode ler esse comentário dela como se Donald Trump estivesse dizendo que espera concessões do Irã e só aí que eles vão voltar a conversar. Tanto ela quanto Donald Trump têm falado que agora os Estados Unidos estão focados na Operação Pária Econômico, que é aquela operação em que os Estados Unidos anunciaram diversas sanções econômicas. O presidente Donald Trump, inclusive, falou sobre um dia D econômico, uma guerra econômica. Ontem, Donald Trump falou que os Estados Unidos estavam alcançando uma grande vitória com essa pressão econômica e hoje a secretária de imprensa da Casa Branca também falou que os Estados Unidos estão focados. Antes estavam na Operação Fúria Épica, a operação militar, e que agora eles estão concentrados nessa operação Pária Econômico para destruir a economia do Irã, foi o que ela disse. Volto com vocês. Priscila Yazbek resistindo à ventania em Nova York, trazendo todas as informações sem titubear, como sempre. Muito obrigada, Priscila, pelas informações. Até já já.
A gente segue falando do conflito no Oriente Médio porque o presidente dos Estados Unidos... Não é no conflito do Oriente Médio, não. É Rússia. Desculpe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o líder russo, Vladimir Putin, não vai atacar o território da OTAN. Essa declaração aconteceu por quê? Aconteceu depois que fontes disseram à CNN que o chefe da CIA, John Ratcliffe, alertou a Rússia para que não dispare contra o território da aliança durante a viagem que fez essa semana a Moscou. A Mariana Jangiacomo, já em tela conosco, traz as informações. Disse, enfim, vamos saber contigo o que a gente já tem dessas informações e se havia alguma suspeita de que isso estava na iminência de acontecer. Oi, Débora, Yuri, minhas colegas também, boa tarde. Olha, o que acontece, Débora? Há aqui preocupações, né? Várias fontes já falaram sobre as preocupações de que Putin poderia tentar algum tipo de ofensiva contra um país da OTAN, já que a guerra na Ucrânia já dura mais de 4 anos e Putin pode ter ficado com a sensação de que ele pode fazer o que bem entender. É isso que dizem algumas pessoas aqui, não só em Washington, mas também fontes na Europa. Então, daí vem esse alerta sobre essa possibilidade. O diretor da CIA, o John Ratcliffe, foi a Moscou e essa foi a primeira visita de um diretor da CIA a Moscou desde 2021, ainda no governo Biden, quando William Burns, que era o diretor da CIA, foi até a Rússia para alertar Vladimir Putin contra o quê? Contra invadir a Ucrânia, o que acabou acontecendo 3 meses depois. E por isso que, em meio a todo esse contexto, essa viagem de John Ratcliffe chamou tanta atenção, uma atenção que a Casa Branca não queria, porque essa viagem não foi anunciada publicamente. Aí fontes disseram à CNN que John Ratcliffe foi para Moscou justamente para mandar um outro alerta para Vladimir Putin, o alerta agora dessa vez para que ele não tentasse nenhum tipo de ofensiva contra um país da OTAN. Essas fontes também disseram que John Ratcliffe conversou sobre o Irã com Vladimir Putin e tentou convencê-lo a cortar o apoio econômico aos iranianos, o que bate, claro, que se alinha com a estratégia que a Priscila Yazbek acabou de descrever agora, né, da Operação Para Econômico, o objetivo dos Estados Unidos de sancionar países que têm relações comerciais com o Irã para tentar sufocar a economia dos iranianos. Isso foi o que disseram as fontes. Agora, Donald Trump, em uma entrevista à Axios, disse que ele teve uma boa conversa com Vladimir Putin, que não acredita que Putin vá tentar qualquer tipo de ofensiva contra países da OTAN. Falou também que ele não entende porque as pessoas estão falando tanto sobre essa visita do diretor da CIA a Moscou. Débora e Yuri. Mariana Jangiacomo, muito obrigado pelas suas informações aí em Washington, da capital dos Estados Unidos. Vamos para a capital argentina, mas ainda falando com um pé nos Estados Unidos. Isso porque um comandante norte-americano está na Colômbia para discutir esforços de combate a narcoterroristas e, com isso, fortalecer a parceria de segurança entre os dois países, entre Estados Unidos e Colômbia. Nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, baseada em Buenos Aires, vem nos explicar essa história. Boa tarde, bem-vinda, Luciana. Boa tarde, Yuri, Débora, Priscila, Mariana. O comandante, do Comando Sul, que é a liderança militar dos Estados Unidos para a América Latina, chegou ontem na Colômbia e hoje ele se reuniu com o ministro da Defesa, de Abelardo de la Espriella, e a cúpula das Forças Armadas da Colômbia. De fato, segundo a informação divulgada há pouco pelo Comando Sul, ele recebeu informações das tropas de elite das Forças Armadas da Colômbia que estão justamente nessa atuação contra grupos armados no país. Esse comandante chega na Colômbia apenas 20 dias após Abelardo de la Espriella chegar à presidência do país, tomou posse lá no dia 7 de agosto e tomou posse com uma promessa de utilizar todos os recursos disponíveis justamente para combater esses grupos ligados
ligados ao narcotráfico, grupos armados irregulares e a violência no país que submete, né, os colombianos há tantos anos. De fato, ele anunciou uma operação nessa madrugada com um bombardeio que deixou 8 pessoas mortas, segundo ele, né, o governo colombiano qualifica essas pessoas que morreram como terroristas, e isso acontece num contexto de uma aliança muito estreita com os Estados Unidos. De fato, apenas alguns dias, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a Colômbia consentiu, autorizou a realização de operações conjuntas com as forças militares dos Estados Unidos em território colombiano. E, além disso, a Colômbia é o mais novo integrante da coalizão americana contra cartéis, que é essa aliança dos países latino-americanos alinhados com os Estados Unidos, uma aliança, inclusive, liderada pelos Estados Unidos nesse combate, que é uma das prioridades, pelo menos é o que afirma o governo Donald Trump, que é uma das prioridades da Casa Branca nesse momento, que é esse combate ao tráfico de drogas para os Estados Unidos. Lembrando que, além dessas operações em território colombiano, que vão começar a acontecer em conjunto com as Forças Armadas dos Estados Unidos, já há operações conjuntas com as Forças Armadas dos Estados Unidos no Equador, além dos bombardeios a embarcações no Caribe e no Pacífico que a gente viu acontecer nesses últimos meses e que continuam sendo realizadas. Débora e Yuri. Peguei daqui, Luciana Tadeu, muito obrigado pelas suas informações. Fechando esse giro internacional só com as nossas correspondentes mulheres, Luciana Tadeu, Mariana Janjaco e Priscila Yazbek, puro luxo da CNN Brasil. Débora Bergamasco.